Bom, gente, hoje eu quero aí conversar com vocês sobre algo que o Felca, um youtuber conhecido, né, e agora muito mais conhecido depois da repercussão do último vídeo, né, do último quase que um documentário que ele fez sobre a adultização aí de crianças e adolescentes, né, muito válido, acredito que você saiba de quem eu estou falando, né, e eu vou falar, não é sobre esse assunto, né, mas eu vou falar aí sobre o diagnóstico que ele revelou, né, em vários vídeos, em vários podcasts que ele participou, falando sobre o diagnóstico, né, que muita pessoa tem, mas que pouca gente fala, né, que é o diagnóstico de ansiedade social, conhecido comumente aí como fobia social, tá? E ele, diante de alguns podcasts, alguns trechos que eu assisti, me falou algo que me pegou, né, que chamou a minha atenção. Ele falou que o quanto olhar para as oportunidades, olhar para trás, né, e ver as oportunidades que ele perdeu, ou que as pessoas que têm ansiedade social acabam perdendo, olhar para isso dói, né? Olhar e ver que por conta do medo do julgamento, medo da avaliação, medo do que os outros vão pensar, quantas coisas, quantas oportunidades a gente pode vir a perder, né? Então isso me chamou a atenção. E eu falei, vou trazer esse assunto pra gente falar aqui, né, que é um dos temas que a gente mais aborda aqui no canal. Então, se você, né, por algum motivo tem esse receio, percebe essa dificuldade na interação social, fica comigo até o final, porque eu vou te explicar o que é ansiedade social, ansiedade de desempenho, tá? Então aproveita e já comenta aqui comigo se você sabia sobre o diagnóstico de transtorno de ansiedade social do Felca ou não, né? Se você já tinha ouvido falar desse transtorno, enfim, tá? Vamos aí gerar um engajamento aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Certo, gente? Agora, dá uma olhada no trecho do podcast que eu separei pra vocês. Hoje eu tô bem melhor, mas inclusive por essa iniciativa de tentar sair bastante, Sim. Mas em 2019, por exemplo, eu não conseguia sair de casa. Era um medo de qualquer tipo de interação social. Tipo, de olhar, de nada. De olhar, de falar, de qualquer coisa. De pegar um lanche na portaria, de pegar um lanche com o motoboy, por exemplo. Bom, isso que ele falou, né, é muito real. A ansiedade social, gente, de fato, ela não escolhe profissão, status ou número aí de seguidores, né? E ela pode, obviamente, estar presente na vida aí de algumas pessoas, né? Até daquelas pessoas que você acha super confiantes, né, no palco, nas redes sociais, como o Felca, né? Ele é bem presente nas redes sociais, ele grava vídeos, vai a podcasts, e quem o assiste, o acompanha, pode ter se surpreendido com esse diagnóstico, né? Afinal, ele é uma pessoa pública, tá? Mas, como a gente viu, a ansiedade social, ela não escolhe, né? Mas, Gabi, o que é essa tal de ansiedade social? Gente, a ansiedade social, tá, é muito mais do que ser tímido, tá? Vai além aí da timidez. Ela é um transtorno de ansiedade, tá? Caracterizado pelo medo intenso aí em ser julgado, né? Em ser humilhado ou rejeitado em situações sociais ou até de desempenho, tá? Então, a gente vê sintomas como medo persistente de situações aí em que você possa ser observado, por exemplo. Então, no DSM mesmo, a gente vê como critério diagnóstico pessoas que evitam comer ou beber na frente dos outros por algum tipo de receio, por medo de estar ali sendo observado, avaliado, enfim, tá? A gente observa também pessoas que evitam eventos sociais, né, ou acabam suportando esses eventos com um intenso desconforto, sabe? A gente vê sintomas físicos como tremor, sudorese, taquicardia, né, que é o coração ali acelerado, voz trêmula, né, em alguns pacientes que eu atendo, eles falam sobre sentir dor de cabeça, né, o suor excessivo nas mãos, enfim, aquela ansiedade inquietante, tá? E a gente observa, né, e aí eu tô trazendo algo que é mais a experiência que eu vivencio no consultório. Então, pessoas com ansiedade social tendem a ter, né, pensamentos, que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, chama de pensamentos automáticos. Então, as pessoas têm os pensamentos do tipo, eu vou travar, né, eu vou fazer papel de ridículo, as pessoas vão perceber que eu tô nervoso, que eu tô ansioso, que eu tô ansiosa, tá?
E muitas vezes isso começa na adolescência e pode te acompanhar aí até a vida adulta, certo? E um tipo muito comum, tá, é a ansiedade de desempenho. Então, não tem a ver só com o apresentar um trabalho, por exemplo, tá? A ansiedade de desempenho, mas é qualquer situação em que você sente que você está sendo avaliado. Então você está desempenhando alguma coisa e você tem o receio de ser avaliado. É isso que a gente fala sobre ansiedade de desempenho, tá? Então seja em uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego, em um encontro, tá? E é aí que entra o nosso personagem aqui, para facilitar a compreensão para você, vamos chamar esse personagem de Alírio, tá? Então o Alírio, gente, ele é um jovem adulto com 26 anos, né? Que sempre foi dedicado no trabalho e que ele sonha, né? Obviamente, como todos nós, quando vamos crescendo, amadurecendo, a gente sonha, né? Em crescer na nossa carreira, em se desenvolver, tá? Mas o Alírio, ele percebe que toda vez que ele precisa apresentar um projeto na frente do chefe, por exemplo, ele sente o corpo dele congelar, ele começa a ter, o coração dele começa a acelerar, ele sua um pouco mais, né? E aí o que ele faz? Ele ensaia o que ele vai dizer, tá? Mas quando chega ali na hora, a mente dele acaba dando aquele branco, né? E aí, na última apresentação que ele fez para o chefe, o chefe dele pediu que ele apresentasse um projeto importante para toda a equipe ali de trabalho. E nessa noite, na noite anterior da apresentação, o Alírio abriu o computador, escreveu cada palavra que ele queria dizer, né? Ele ensaiou na frente do espelho, até ensaiou um sorrisinho, né? Para si mesmo, tentando acreditar que daria certo. Mas na manhã seguinte algo ali mudou, né? Enquanto ele andava até o trabalho dele, o coração começou a acelerar, as mãos ficaram úmidas e ele sentiu um calor subir pelo rosto dele, o rosto dele começou a ficar vermelho, né? Ele entrou na sala de reunião, se sentou e quando o chefe disse: "Alírio, é com você", né? O que ele ouviu foi um silêncio ensurdecedor dentro ali da própria cabeça, tá? O texto que ele havia treinado, decorado, que ele sabia de cor, desapareceu, ele não conseguia se lembrar de mais nada. As palavras ficaram presas, né? Ele tentou sorrir, mas o que saiu foi: "Olha, chefe, desculpa, eu não consigo". Tá? E isso, gente, não era a primeira vez, né? Na faculdade ele evitava os eventos, as festas, apresentações, né? Ele sempre dava um jeito de se esquivar. Não porque ele não queria se divertir ou porque ele queria deixar o trabalho todo nas mãos dos colegas. Não, mas porque só de pensar em ter que puxar assunto com um desconhecido, só de pensar em ter que apresentar algum trabalho ali na frente da sala inteira, né, para o professor que estaria avaliando, o coração dele disparava, tá? E recentemente ele foi aí chamado para uma entrevista, né, no emprego dos sonhos, mas ele também não foi. Passou a noite imaginando todas as maneiras de se embananar, pensou no quanto ele passaria vergonha ali, e aí ele preferiu mandar um e-mail dizendo que ele não poderia comparecer. Sabe qual é o problema aqui, gente? O Alírio, ele sabe que ele tá perdendo oportunidades. Ele sente que ele tá sempre assistindo a própria vida assim, de longe, sabe? Conta pra mim, você já se sentiu assim como o Alírio? Já passou por alguma situação dessa? Me conta aqui nos comentários, né? Porque, gente, isso é mais comum do que parece, tá? E se você se identificou com tudo isso aqui que eu contei, né? Pra tentar explicar para você o que é um pouquinho da ansiedade social, aqui vão 3 caminhos iniciais para você começar a lidar com isso, tá? Então, pausa esse vídeo, pega papel e caneta, como eu sempre digo, e anota, tá certo? Então, a primeira etapa, digamos, desse processo é a exposição, tá, gente? A exposição gradual, né? Ao invés de, obviamente, você se jogar direto no desafio, porque isso vai ser bem mais difícil, escolha passos menores, tá? E mais seguros para você treinar.
Inclusive, eu lancei um desafio recentemente, né, de 7 dias pra galera que me acompanha, né, e que quis participar desse desafio, obviamente, para que a gente enfrentasse juntos a ansiedade social, né? E um dos passos é justamente isso, eles reconhecerem as situações que eles tendem a evitar, ali com intensidade de 0 a 6, né? A gente não vai pegar uma situação na qual para você é dificílima. Não, a gente vai pegar ali num nível leve a moderado pra gente trabalhar os pensamentos que você tem, que eu já vou falar do próximo passo, mas você vai precisar escolher uma situação, eles precisaram, né, escolher uma situação nas quais eles vão precisar se expor. Tá? Porque quanto mais você pratica, melhor fica. Não é assim quando você começa a andar de bicicleta, quando você está aprendendo uma nova língua. E é assim também com as situações nas quais você evita por receio, por ansiedade, tá? E o passo 2 é a reestruturação cognitiva. Então, nesse passo, você vai começar a questionar os pensamentos automáticos que você tem, né? Como o Alírio teve ali, eu não vou conseguir, eu vou me embaraçar todo. Você precisa questionar esses pensamentos, né? Como, Gabriele, como é que eu faço isso? Você vai se perguntar qual é a evidência real de que isso vai acontecer, né? E se acontecer, é tão terrível assim? Percebe? Você começa a se questionar, você não vai simplesmente acreditando em tudo que você pensa, tá? Porque é aí que a gente acaba desperdiçando as oportunidades, acreditando 100% nos nossos pensamentos, sendo que nem todos eles são reais a todo momento. Né? Faz uma breve avaliação aí, a maioria dos pensamentos que você teve, né? Quantos aconteceram de fato? Às vezes a gente se precipita, se angustia, fica, mas eu tô com medo disso, daquilo. Quando você vê, nem chega a acontecer, porque nem tudo que você pensa é real. Então, por isso que você precisa questionar o que você pensa, tá? Você não pode acreditar e pronto, certo? E aí a gente vai para o terceiro passo, que é o treino de habilidades sociais, né? Então, pratique interações simples, tá? Como cumprimentar alguém, o vizinho, dizer um oi, dar um bom dia para a caixa do mercado, perguntar, sabe aqueles balcões de informação? Vai lá e pergunta, mas Gabriela, não tenho dúvida nenhuma. Não tem problema, não precisa ter dúvida não. Pensa que é um treino, você tá treinando ali as suas habilidades, tá? Faz uma pergunta neutra qualquer, isso vai te criar, vai gerar em você confiança ao longo do tempo, tá? E claro, gente, obviamente, né, quando a gente fala aí de uma ansiedade social, de uma fobia social, de moderada a grave, a intensa, né, o importante também é você procurar buscar o apoio profissional, tá? Isso é fundamental. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é eficaz diante do tratamento da fobia social, né, terapia de exposição. E assim, como o Felca falou, né, olhar para trás e ver as oportunidades perdidas, né, é doloroso, mas você não precisa que o seu futuro seja da mesma forma, não precisa ser da mesma forma, né, o seu futuro, tá? Você pode, com o tratamento certo, obviamente, praticar, né, utilizar as estratégias, então com tudo isso você consegue sim virar esse jogo, você consegue se expor mais, você consegue socializar mais, tá? Inclusive, se você quiser aprender mais sobre a ansiedade social, sobre como superar a ansiedade social, eu tenho um e-book, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você dar uma olhadinha. Nesse e-book tem atividades terapêuticas, né? Para você realizar aí, se entender melhor, olhar um pouquinho mais para dentro, entender quais são as situações de fato que te paralisam, que te amedrontam, tá? O autoconhecimento, ele faz parte do processo, certo, gente? E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí com alguém que precisa ouvir sobre isso, né? Se você não necessariamente se reconheceu nesse vídeo, mas lembrou de algum amigo, envia para ele. Certo, gente? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!